E aí, meus bidos lanternas, e aí, meus bidos robins. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar de dois encadernados, mini encadernados, que eu gostei pra caramba e que eu acredito que um deles eu acabei citando aqui no canal de uma forma despretensiosa e vocês pediram pra que eu falasse deles e eu aproveitei que a gente teve essa semana de DC Fandom para falar um pouquinho de duas HQs comemorativas sobre dois personagens famosos da DC que comemoraram 80 anos de existência. Eu acredito que tenha outros personagens da DC que estejam comemorando 80 anos, mas essas edições me chamaram a atenção porque elas eram meio únicas, elas eram histórias fechadas, era um baita um especial assim, e eu quis comprar, e por comprar e gostar muito do que eu li, eu decidi trazer aqui no canal uma opinião própria sobre essas edições e sobre o quanto vale a pena você dar uma chance para elas, principalmente você que pode não conhecer nada de quadrinhos. Vamos lá falar sobre o especial de 80 anos do Lanterna Verde e do Robin. A única forma de mudar a voz do medo é mudar como você responde a essa voz. Ignore o seu mentor, faça o seu melhor, seja você mesmo, Robin. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pedir é ajuda para você que pode ser um leitor nato, que já lê faz tempo, que acompanha várias edições da DC. Porque eu gostaria de saber se tem outras edições comemorativas de outros personagens que estejam saindo por agora, assim, se tá saindo um da Mulher Maravilha, se tá saindo do Batman, do Superman, porque eu sei que eles comemoraram 80 anos recentemente, mas eu não soube de nenhuma comemoração sobre esses personagens. Eu só vi que teve, sabe, uma história ali básica, em continuidade das histórias que eles estão tendo. Enquanto isso, o Robin teve algo à parte. Aqui eles unem várias histórias fechadas de cada um dos vários Robins que trabalharam para o Batman e unem um só para, no final, o que eu acho que é muito legal, apresentar quem são esses Robins, entendeu? Tem uma baita enciclopédia sobre cada um desses personagens, assim como acontece em Lanterna Verde. E cara, por mim, até agora, mesmo achando do Robin bem legal, o Lanterna Verde é o meu favorito, porque ele apresenta um monte de Lanternas Verdes, um monte. Tem vários que aparecem aqui nessa enciclopédia que eles nem estão nessas histórias que tem aqui, mas aparece aqui exatamente para você ter uma ideia da maioria dos Lanternas Verdes que participam da tropa dos Lanternas Verdes. Então, cara, eu achei isso muito bacana. E o melhor de tudo isso é porque ele traz muito do que esses personagens significam, da importância da jornada deles. Tem várias vezes referência a pequenas histórias de cada um, entendeu? Por exemplo, o do Lanterna Verde tem exatamente uma história totalmente focada no Lanterna Verde e o seu relacionamento com o Arqueiro Verde, que faz relação total com aquele arco super famoso com o Arqueiro Verde e o Lanterna Verde, que foi publicado no Lendas do Universo DC, entendeu? Então, eles pegam essas pequenas coisas, essas coisas que exatamente exemplificam o que são esses personagens, o seu heroísmo, o porquê eles lutam, e trazem nessas histórias super curtas de tipo 5, 6, 7 páginas, entendeu? E isso é muito divertido, porque se você não conhece esses personagens, você consegue ter uma noção de quem eles são, do que eles são, e até de você querer se interessar mais por esses personagens. Por exemplo, no próprio Lanterna Verde, tem uma história focada na Jessica Cruz. Só tem uma única história focada nela, assim como só tem uma única história focada no Guy Gardner, ou até mesmo no próprio Simon Bess. E a da Jessica Cruz retrata muito a ansiedade que ela tem, um problema que ela tem envolvendo depressão e tudo mais. E cara, isso torna a personagem dela tão dimensional, tão cheia de camadas, que quando eu li essa edição de 3, 4 páginas, eu fiquei pensando em um encadernado que poderia ser feito com ela trabalhando sobre esse tema que é tão pesado e que tantas pessoas precisam se sentir representadas por esse tema, entendeu? Eu percebi o quanto essa personagem é importante e o quanto ela merece ter maior destaque em obras por aí, entendeu? Focando em outros heróis. Ao mesmo tempo, eu não sabia que o Guy Gardner era gay, e isso foi declarado aqui neste encadernado, entendeu? Então, isso eu achei muito legal. Ao que aparenta, esse Guy Gardner que é gay, esse Guy Gardner gay é da Terra 2 e não da Terra principal. Mas, de qualquer forma, eu não sabia que existia um Guy Gardner gay, entendeu? Então, eu achei muito legal porque eles mostram o quanto até mesmo a própria equipe dos Lanternas Verdes são representativos para vários tipos de pessoas, entendeu? E como eu disse, eu lembrei agora, né? Enquanto a gente tem a referência do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde, também tem em relação a John Stewart. Tem uma história focada no John Stewart que traz exatamente a relação dele com a Mulher Gavião, que era algo
clássico para quem assistia a animação Liga da Justiça Sem Limites. Então, são essas pequenas coisinhas muito legais que fazem você sentir a importância dos personagens. Cara, tem uma única edição onde parece que o Hal Jordan vai morrer e você sente a dor dele, você sente o que ele tá passando, você sente o problema que ele tá tendo e você se emociona com aquilo mesmo você estando lendo aquilo, sabe, há pouco tempo, em poucas páginas. Tem uma edição que eles basicamente homenageiam o Lanterna Verde que morreu e é simplesmente lindo, você sente aquela vibe, você sente a perda daquilo, você sente a história e você vê o quanto aquele time é realmente unido, entendeu? Assim como o que eu acho mais legal é que por mais que aqui foque nos Lanternas Verdes no seu geral, tem um certo personagem que ele já foi um Lanterna Verde e depois ele acabou caindo para o lado do mal e se tornando um Lanterna Amarelo, que é nada mais nada menos do que o Sinestro. E nesta comemoração de 80 anos, eles fazem exatamente uma história específica para ele, entendeu? E fazendo referência de que ele já foi um Lanterna Verde. Então é muito legal como, ao mesmo tempo que serve para comemorar esses personagens, também serve como uma maneira de introdução. Tipo assim, mano, você quer uma história fechada, onde você conheça um pouco desses personagens, tenha uma noção de que eles são, e pelo menos, sabe, fique um pouquinho preparado para caso eles apareçam em alguma obra cinematográfica ou série e por aí vai. Então, compre aí, aproveite, sabe, esses minis encadernados. Assim como o do Robin, eu achei muito legal, mas ao mesmo tempo eu achei que ele perdeu algumas oportunidades. Por exemplo, você tem história com o Dick Grayson, com o Jason Todd, com o próprio Damian Wayne e com o Tim Drake. O Damian Wayne, ele já faz referência a um dos quadrinhos em que ele ficou parceiro do filho do Superman, né, que aí viram os super filhos. E aí você tem essa história conectando exatamente algo que ficou meio clássico recentemente com o personagem, né? Porém, o meu ponto negativo em relação à edição do Robin é porque ele não abusa tanto quanto o dos Lanternas Verdes, que, tipo, mano, apresenta um monte de personagem. A do Robin, ele tem, tipo, 3 edições focadas no Dick Grayson, o que cada uma foca em uma fase, focando na fase em que ele era o Robin antes de ser o Asa Noturna, a outra quando ele era o Asa Noturna, e outra que eu nem conhecia, que é quando ele virou um Agente 37. Mas eu acho que isso pega uma boa parte de apresentar outros Robins, porque uma coisa que eu senti falta foi que nessa edição eles ficam apresentando aqui todos os Robins que apareceram, né, que já trabalharam para o Batman, por assim dizer. E você tem Tim Drake, Dick Grayson, Jason Todd, por aí vai. Só que um dos principais dessas imagens é a Carrie Kelly, que é a Robin do universo do Cavaleiro das Trevas, daquele universo distópico, né? E você não tem nenhuma história dela aqui. Tipo, ela tá exatamente nessa capa, ela tá nessa capa, e ela não tem uma história dela. Tem, na verdade, a história de uma Robin chamada Stephanie Brown, que eu nem sabia da existência, eu nem sabia que tinha se tornado uma Robin, e eu nunca soube da existência dessa Robin. É engraçado que o nome Robin fica tão focado pra gente de que é alguém que ajuda o Batman, que eu até fiquei pensando que iria aparecer a Batgirl aqui nessa edição, e nem fazia sentido, porque ela nunca foi uma Robin, ela foi a Batgirl, entendeu? O nome é diferente. De qualquer maneira, eles trabalham muito bem esses personagens, eles homenageiam muito bem esses personagens, só que eu sinto que na edição do Robin, eles, ao mesmo tempo que, pô, eles trazem uma carga muito legal pro Tim Drake, tem uma história aqui do Tim Drake que eu achei sensacional, que é exatamente ele pensando quem ele é. O Robin virou o Asa Noturna, o outro virou o Capuz Vermelho, aí o outro agora, o Damian Wayne, é o novo Robin, e quem é ele? Quem é ele nesse papel? O que ele pode fazer? E aí traz um pouco dessa jornada em pequenas páginas e traz uma edição linda para o personagem, sabe? Trabalha muito bem o personagem, você entende mais camadas daquele personagem, ao mesmo tempo que no final você tem as pequenas histórias focando, né, assim, exatamente em quem são esses personagens e até mesmo a conexão que eles têm com o próprio Batman. Então, cara, por mim é um prato cheio, o Robin especial, o Lanterna Verde especial, e eu gostaria muito que saíssem outros especiais assim. O Lanterna Verde eu aproveitei muito, eu vi comemoração de 80 anos e falei assim, mano, vou pegar, porque parece ser uma edição única. E era uma edição que tava saindo junto com as outras edições do Lanterna Verde, sabe? Aqui, ó, a edição 9. Eu não peguei a 10, eu peguei a 8. Eu peguei só essa, e cara, funcionou perfeitamente, porque é exatamente uma história de só uma única homenagem. Então eu fico pensando se eles vão fazer uma do Flash, onde vai falar do Wally West, do Bert Allen, de cada um, entendeu? Ou se eles vão fazer do próprio Superman, falar um pouco do Superboy, falar um pouco do Superman, falar um pouco do filho dele, falar do Krypto e fazer essas histórias, entendeu? Então é por isso que eu quero saber, você que pode estar acompanhando isso mais a fundo do que eu, se eles vão fazer isso com os outros personagens, porque eu gostaria muito de ver, porque eu acho uma baita sacada, porque é uma ótima maneira de você ser apresentado ao universo, entender mais um pouco dele, entender um pouco a história e a essência desses personagens, e ao mesmo tempo não ter que ficar, sabe, se prendendo a uma história narrativa mensal que vai sair a cada mês. E isso foi o que eu achei mais bacana. Eu tô muito animado porque uma do Arqueiro Verde está a caminho, só que aí eu vou fazer um especial só pra esse Arqueiro Verde, porque o Arqueiro Verde é um dos meus heróis favoritos e eu acho que ele merece ser falado sozinho aqui, entendeu? Mas eu queria muito falar dessas edições, porque eu achei elas muito boas, muito legais, e se tivessem mais delas, um parte 2 desse, um parte 2 desse, eu estaria comprando, porque
realmente faz você entender a importância desses personagens, por que eles duraram 80 anos, como eles duraram 80 anos, e até te dá uma ótima, uma excelente enciclopédia de quem eles são, de como eles são e do porquê eles merecem continuar sendo publicados por aí, e até mesmo de você ser introduzido. Cara, essa basicamente é uma das primeiras HQs que eu li do Lanterna Verde. A outra foi A Noite Mais Densa. E depois que eu li isso, acompanhando todos esses outros Lanternas Verdes, eu agora tô, sabe, fazendo uma lista de HQs que eu preciso comprar no Lanterna Verde, porque eu gostei tanto que eu falo assim, mano, eu quero me tornar um fã, eu quero ler outras histórias do Lanterna Verde, entendeu? Então, eu acho esse sentimento muito legal, gente, porque querendo ou não, é exatamente uma edição comemorativa de 80 anos que tá me fazendo ter vontade de ler todas as melhores histórias do Lanterna Verde ou algo do tipo, entendeu? Pegar os encadernados. E aí, meu Deus, olha, a emoção sobe aqui, o calor sobe. Eu só preciso dizer que vale muito a pena você acompanhar os dois. Focando aqui no Robin, eu quero dizer exatamente quem participa do roteiro, mas eu vou só falar pra vocês, porque, meu Deus, se for ficar aparecendo imagem para vocês, vai aparecer uma cambada de imagem, e isso vai dar muito trabalho para mim. Aqui na do Robin temos o roteiro de Marv Wolfman, de Devin Grayson, de Tom King e Tim Seeley, de Judy Winnick, de Adam Betting, de James Tynion, de Amy Wolfram, de Peter J. Thomas e de Rob Thompson. Na dos Lanternas Verdes, a gente já tem James Tynion, Jeff Jones, Cooler Braun, Dennis O'Neil, Ron Mears, Peter J. Thomas, Charlotte McDuffie, Robert Venditti, Mariko Tamaki e Sina Grace. Em relação aos desenhistas, também tem um monte, mas, gente, é realmente muito nome, eu não vou ter que ficar falando um monte por aqui, até porque eu acho que vocês não vão decorar todos, não vão se importar muito, mas o importante é dizer que tanto em relação a desenhistas quanto roteiristas, eles chamam autores que já trabalharam com esses personagens, entendeu? Então é isso que traz uma maior comemoração, você traz autores que já trabalharam com esses personagens e que tem uma conexão, que tem um laço com uma certa história que talvez faça referência com determinada história. Por exemplo, eu acho que um dos lances mais interessantes de se dizer é que a última edição desse do Robin aqui traz uma história que ele deixa claro que vai ter uma continuidade em uma das próximas edições que está saindo aí de Batman e Robin, ou de, deixa eu ver, Jovens Titãs 4, onde vai continuar a história do que está acontecendo entre o Batman e Robin, que foi apresentado aqui. E aí é por isso que eu digo que essa daqui é uma edição que vale menos a pena, porque ela também traz essa história, traz uma historinha dessa que tem uma continuidade, não traz totalmente várias histórias fechadas como essa do Lanterna Verde. E que, cara, o que eu acho maravilhoso são as capas. Essa coisa linda, esse daqui tem um vinil destacado, essa daqui também, e sabe, é maravilhoso essas capas que fizeram homenageando cada um dos personagens. Eu pirei muito nessa capa aqui do Robin, onde eles apresentam vários, e exatamente todos eles vestidos de Robin, entendeu? Não o que eles se tornaram depois, mas é muito legal porque com um pequeno olhar você consegue identificar cada um deles. Então, galera, era isso que eu tinha para falar desses dois minis encadernados que eu gostei pra um caramba e que eu espero realmente ler outras paradas assim, envolvendo os outros personagens como o Aquaman, o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha e por aí vai, porque são personagens que realmente têm muita história e que tem muito a ser apresentado em relação ao universo deles e a pelo menos a gente entender um pouquinho da essência deles. Se você conseguir comprar um desses quadrinhos, eu recomendo pra um caramba, principalmente a do Lanterna Verde, eu acho que vale muito a pena pra você ter uma ideia, e até porque tá vindo uma série ou um filme aí da Tropa dos Lanternas, eu acho que isso daqui traz uma boa sacada do que você vai encontrar naquele seriado. Se você já leu um desses encadernados, deixe nos comentários aí se você leu, se você está acompanhando, se você sabe de outros encadernados que vão sair de 80 anos, além do Arqueiro Verde, que eu já estou super de olho, e me informe aqui se vai sair de outros personagens, de outros heróis. Fique sempre comentando aqui, porque eu gosto dos comentários de vocês, e eu acho que cada um aqui ajuda o outro, eu estou recomendando, e ao mesmo tempo vocês estão me falando de outros que estão por vir, e ao mesmo tempo que falar do que está por vir, outras pessoas podem ler aí também, não é mesmo? Então, muito obrigado pela presença de vocês novamente, e a gente se vê semana que vem com a edição do Gavião Arqueiro, beleza? Valeu, falou!